Vamos ao assunto educação financeira. E eu pergunto, o que se pretende com isso? O que nós temos de cultura educacional sobre essa preparação financeira? O que seria isso? Em primeiro lugar, a habilidade de gerência, de recursos, de poupar, de prever, de se preparar, de fazer um planejamento. No entanto, essa cultura nós não temos. E eu começo apontando aí uma questão histórica, porque vem aqui comigo. O nosso país começou como colônia de exploração. Nós temos enraizados, porque uma minoria detém capital e, historicamente, a grande parte geral vive assalariado, foi educado para servir. Então eu aponto que essa dificuldade de gerência financeira, ela vem da nossa situação histórica. Sem dúvida alguma, fomos colônia de exploração, continuamos nesse patamar e fica muito complicado você pensar em educação financeira se às vezes você não tem nem o que comer, você não tem nem o salário. Acho, num viés crítico, falar que a ausência dessa educação financeira, desse preparo, dessa temática, do debate, é porque a população não está acostumada a pensar assim, até porque ela convive com a miséria, com a pobreza e com tudo isso. Dados que vão fazer com que essa problemática ela seja muito relevante, você vai no Serasa. Saiu uma publicação agora, há pouco tempo, são 8.600.000 jovens entre 18 a 30 anos que já estão endividados com o nome comprometido, de 8 a 29. 8.600.000. Você tem ainda na mesma proporção, numa outra pesquisa feita, que a maior parte, 33,6% dos jovens, além de endividados, não tem noção de como gerenciar recursos e muitos nem têm. Indo para o lado familiar, caos, porque uma pesquisa do último trimestre, divulgada também pelo IBGE, aponta que nós temos aí, foi o maior patamar de desemprego já vivido no país nos últimos 10 anos. Então vem aqui comigo, vamos pensar aqui. Gerir recursos, ter educação financeira no meio do desemprego. E as pessoas que já estão endividadas. Então, se for para levantar causas, eu começo com uma questão histórica. Eu vou pensar também na educação. Por que na educação? Escola da população brasileira, você tem 75% pensando na educação pública. Dentro dessa desigualdade social, dentro desse contexto do pouco, da escassez, da miséria, da exploração e de uma escola que vem nos modelos da Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, que preparava, a ideia é o quê? Preparar para servir. Vai falar de educação financeira? Não vai falar. Quando você pensa nas nossas escolas públicas, não tem esse perfil, esse preparo. Ah, Ana Paula, mas a gente já sabe que já tem lei. Agora, de que maneira essa educação financeira, que é tão importante, ela vai ser gerenciada? Haverá capacitação dos professores? De que forma também nas escolas públicas, ambiente de extrema desigualdade, esse conteúdo ele vai avançar para mostrar que todos têm direito a uma educação financeira que, aliás, está no artigo 6 da Constituição. Merece pauta. Por quê? Porque você tem um ambiente capitalista consumista. E aí você é o que você aparece. Não é isso?
o tênis, a roupa, isso, aquilo, o consumismo, o capitalismo. Só que no meio de um desequilíbrio que não se fala de contas, de verbas e, acima de tudo, como fazer para que você possa se organizar de forma tranquila e gerir. Essa é uma pauta. A escola terá no seu currículo a educação financeira, o novo ensino médio. Já tem aí uma regulamentação para capacitação de profissionais, levando para o público. De que forma isso irá acontecer? Entenderam? Eu elencaria, primeiro plano, a questão histórica. Eu poderia, inclusive, pensar no repertório quando eu vou lá na Grande Depressão, 1929 nos Estados Unidos, quebra da bolsa, etc. Essa situação, esse contexto, fez com que muitos americanos, desde aí de 1929, da Grande Depressão, o lidar uma nova visão com a questão financeira. Isso é fato. E aqui no Brasil, você poderia utilizar esse repertório na sua introdução. Até porque a nossa elaboração, tudo nosso foi com nossa construção como colônia de exploração e não colônia de povoamento, e isso faz uma diferença. Até na maneira de lidar com o capital. É tabu. Aqui parece até em alguns lugares assim, falar de dinheiro é como se não houvesse pertencimento. Se você vai num ambiente público, de escola pública, imagina como fazer essa abordagem. Então, eu citaria a questão de sermos colônia de exploração, da maneira como começamos. Poderia também citar aí a diferença, porque entraria um conectivo de forma inversa, entretanto, quando fizermos a abordagem e trouxermos aqui para a situação do Brasil, que já está previsto em lei, essa educação financeira. Quero chamar a atenção de um outro detalhe. O tema eu estou trabalhando de uma forma genérica. Agora, sem grifar a palavra-chave, sem pensar ali qual é o recorte, você pode entrar por uma via não muito agradável. Acho interessante apontar causas e consequências também, como eu falei. E após esses dados que eu trouxe, seja do Serasa, IBGE, inadimplência, a cultura do brasileiro de dividir tudo no cartão, o desconhecimento de juros, o tabu também na família, não se discute, não se conversa, o constrangimento no momento em que nós temos um alto índice de desemprego. Quais são as consequências de não termos uma educação financeira efetiva?